Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cris Miura, na nossa primeira videoaula do curso extensivo de redação Enem Estaduais SP. Galera, na aula de hoje a gente vai falar de tipologia textual, gênero textual e mostrar como isso é cobrado nos principais vestibulares. Tá curioso? Segura aí, então que depois da vinheta a gente conversa mais um pouquinho. Pessoal, vamos lá então. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre tipologia textual, sobre gênero textual e pensar de que maneira que, por meio de conceitos e exemplos, a gente pode entender isso no nosso dia a dia. Galera, eu gosto muito de lembrar que o nosso curso de redação ele tem um enfoque muito na prática, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns conceitos mais talvez um pouquinho mais teórico, mas eu não me aprofundo nisso, porque eu quero que você de fato entenda como isso funciona na prática e o principal, quando a gente pratica, a gente está pensando na tua vida, né? Como que a escrita ela vai influenciar no teu dia a dia, assim como também a oralidade, tá? Então a gente vai falar um pouquinho nesse sentido. Pensando na questão de gênero, eu trago de forma muito específica para o texto dissertativo argumentativo, falta um pontinho aqui. Então, todas as vezes que eu falar de TDA, eu estou falando de texto dissertativo argumentativo e o principal, como que isso é aplicado nos vestibulares, belezeira? Então, como que a gente faz aqui na Pontui? A gente trabalha na prática, que é um momento que nós vamos aí abordar algumas questões a gente parte do que você vive, né, no seu dia a dia, com relação à escrita e com relação à oralidade, para você poder entender depois como que isso funciona na teoria, tá? E depois da gente falar um pouquinho sobre na prática e na teoria, nós vamos para o Mostra aí. O que é o Mostra aí? É de que maneira que isso que a gente está conversando, ou o conceito que a gente está conversando, de que maneira que ele vai ser aplicado nos principais vestibulares. Belezeira? Então, bora lá para o nosso primeiro tópico na prática. Pessoal, então vamos lá. Na prática, né, pensando com relação ao que os aspectos voltados para gênero textual e tipologia textual. Para que a gente comece a falar um pouquinho disso, eu acho muito importante a gente entender como que a escrita e como a oralidade elas fazem-se presente constantemente no seu dia a dia. Elas são essenciais para que você não só seja aprovado em um vestibular, mas, cara, para que você consiga se inserir dentro da sociedade, se inserir dentro de ambientes da sociedade, como, por exemplo, o mercado de trabalho, como, por exemplo, manifestar um pensamento seu, seja por meio da fala ou por meio da escrita, enfim, como que a linguagem como um todo, de uma forma bem simples aqui, a gente conversando num bate-papo mesmo, como que a linguagem, ela é fundamental para que você se insira socialmente, de forma digna, de forma ética, de forma enquanto pertencente a um contexto social. Cris, mas me fala um pouquinho, em que sentido que você está querendo dizer de forma prática? Para a gente poder mostrar isso, eu vou trazer um exemplo de um vídeo do Roberto Justus, eu não sei se vocês o conhecem. Roberto Justus é uma das referências no setor empresarial, não vou entrar aqui no mérito se o cara é bom ou ruim, enfim, mas ele é uma das referências no setor empresarial, principalmente na área de marketing. E ele fez alguns programas já, ele já fez alguns trabalhos, né, televisivos, no intuito de querer entrevistar, no intuito de querer contratar, como se fosse um reality show voltado para a área, para o mercado de trabalho. Embora, né, tem todas as questões aí, enfim, que tem uma questão teatral, enfim, não vou também entrar nesse mérito, mas o que eu gostaria que vocês vissem? Eu vou pegar um videozinho, vou compartilhar aqui um videozinho com vocês, vou falando em cima dele, e a situação é a seguinte, ele vai entrevistar alguns possíveis candidatos a serem funcionários da empresa dele, eles vão entrar como trainee, e nessa entrevista, dois momentos são muito fortes. O momento que o cara tem que, por meio da escrita, ou seja, por meio de um currículo vitae, ele apresentar quem ele é, o que ele faz e o porquê que ele deveria ser contratado, mas o principal também, por meio da oralidade, mostrar por que o Roberto Justo contrataria.
E assim, tirando as questões cômicas do vídeo, a gente vai perceber que quando esse cara não tem um domínio da escrita, um domínio da oralidade, ele não consegue se colocar socialmente. Então a gente vai falar um pouquinho disso, ok? Vamos lá pro vídeo então. Então o vídeo, como eu falei para vocês, ele vai abordar essa questão da contratação, uma entrevista de estágio. Numa entrevista de emprego. E acho que talvez seja o lugar onde mais seja importante você causar uma boa impressão. Como nos seus testes. Eu acho que ele vai falar um pouquinho, querendo ou não, é uma entrevista do que é que vai acontecer, mas vamos ver na minha e aí ele vai frente mostrar como é que aquilo ele se que saiu. vai acontecer. Como vai? Tudo ótimo. Prazer. Prazer. Esse é teu currículo? Isso mesmo. Tá com a mão tremendo? Já faz assim. Olha só, encadernou bonitinho aqui o negócio, hein? Você não tem currículo para me entregar? Gente, antes de entrar nessa parte, por favor, prestem atenção nesse moço. Olha o que ele vai entregar como enquanto uma apresentação do que ele é, do que ele faz e por que ele deve ser contratado. Tenho. Opa, tá no bolso? Eu acredito que você possa ficar um pouco chateado, mas eu acredito que somos homens, né? Senhor, somos homens. Não, o cara não falou isso na hora da entrevista. Currículo rosinha, perfumado, não... Precisa ser rosinha perfumada, mas também não precisa ser amassado saindo do Entendeu? bolso. Eu não queria que fosse amassado. Rasgado ainda. Mas, isso aconteceu agora. Duas coisas importantes. Nós estamos tratando nesse programa de imagem, né? O que é imagem? É a chance que a gente tem de causar uma boa impressão. Imagina você vai num cliente e dizer para ele, olha, o layout está furado, está no meu bolso, está amassado. Pessoal, já só para antes da gente entrar na questão da leitura desse currículo, da apresentação. Então, assim, ele não tem noção do contexto social no qual ele está inserido. E não tendo noção, ele não sabe nem como se apresentar, tanto do ponto de vista de um formato, né, utilizado aí para ele mostrar quem ele é, do formato da escrita utilizado, que no caso seria um currículo. Então, não conteúdo, mas a forma, o cara traz um negócio com um buraco no meio. E é também a forma como ele fala, o discurso dele, que vocês vão perceber que é totalmente informal. O importa é a campanha. A forma, muitas vezes, é tão importante quanto o conteúdo, sabia? E o que você fez até agora, só para entender a tua experiência? Comecei como office boy numa empresa, só que surgiu a oportunidade agora que minha irmã está na condição financeira melhor. Eu sempre quis fazer uma faculdade. E ela que te ajuda? Tua irmã Ela que me ajuda. Ainda faço alguns serviços de motoboy para entrar algum dinheiro também para ajudar minha irmã. Estou em busca de um sonho. Ah, é? Qual é o teu sonho? Ser Trabalhar aqui? publicitário. Eu vou começar assim, eu te dou 30 segundos para você vender a sua imagem para mim, para ver como que você vai me convencer. Ou causar uma boa primeira impressão. Certo. Ó, olha que bacana. Então ele fala, eu te dou 30 segundos para quê? Óbvio que ele não vai falar isso, né? Mas para quê? Por meio da oralidade, você possa provar que você possa mostrar que eu devo lhe contratar. Então olha que interessante. Por meio da oralidade, por meio da fala, você consegue persuadir, você consegue convencer o outro das razões pelas quais ele precisa lhe contratar. E aí o que é interessante nessa fala? Ele pode usar uma linguagem, qualquer tipo de linguagem? Não, uma linguagem informal. A escolha de vocabulário, a escolha de palavras, o campo lexical importante totalmente, porque ele vai se autoavaliar e o outro vai ter que entender e vai ter que comprar a ideia do cara. Terceiro, que também é extremamente fundamental, eu não estou num discurso único e exclusivamente descritivo. A Cris tem 1,63 m, pesa... não vou falar quanto eu peso. Mas enfim, não é somente descritivo, não é somente descrever, mas convencer. Então eu estou dentro de um contexto oral que tem uma linguagem específica, que tem um objetivo específico e eu tenho dois interlocutores. Aquele que fala, aquele que ouve, o que fala quer convencer e o que ouve é aquele que vai ser convencido. Entende que existe todo um contexto para isso e que a partir deste contexto é que eu vou decidir quais, eu vou fazer as escolhas de palavras, eu vou fazer escolhas de tipo de linguagem, eu vou fazer várias escolhas, ou seja, essa esfera, esse ambiente de comunicação, ele é fundamental para determinar, nesse caso, por meio da oralidade, o meu tipo ou a forma como eu vou me comunicar. Muito bom. Complicou. Não consegue usar esses 30 segundos a teu favor? Como é que você quer usar uma vida a teu favor aqui dentro? Nu! Você não consegue usar nem 30 Duvido. segundos. A Vanessa é uma pessoa muito determinada, muita vontade, muita garra.
E é isso. Acho que determinação Não durou nem 30 segundos, durou Foi 5. rápido. Cada dia da minha vida vai ser um dia de aprendizado e o amanhã vai ser melhor do que o hoje, melhor do que o ontem, com certeza. Pessoal, olha isso. O amanhã vai ser... Peraí, desculpa. O amanhã vai ser melhor do que o ontem e com certeza melhor do que até ele se confunde. Sabe aquelas frases clichês que entram dentro do seu texto? Entende como a comunicação, seja ela escrita ou oral, na hora das escolhas, se você não tem noção de que contexto social você está inserido, você começa a utilizar uma linguagem que não faz sentido algum. Então isso daqui, o que ele está dizendo, é que nem você colocar dentro do seu texto, pensando numa argumentação, buscando embasamento, e você dizer, o Brasil será um país que com certeza irá melhorar do ponto de vista social, na diminuição da desigualdade, já que a esperança é a última que morre. Cara, não, pelo amor de Deus. E é o que ele faz também na oralidade, né? É o que ele traz aí dentro dessa entrevista, que com certeza vai tomar outro Raduf, né? Cada dia eu vejo você com frases feitas bem preparadas, né? Eu sou uma Eu pessoa... vejo amanhã com um dia melhor que o outro, que eu acho que eu vou conseguir estar aqui na Yang e tal. Quer dizer, são obviedades uma atrás da outra. Posso trabalhar da meia-noite às... Meia-noite você não vai trabalhar porque a empresa meia-noite está fechada. A não sei quando tem algum projeto que tá Não tem problema, se tiver... Outra forma também, né? É que esse menino aqui, coitado, ele vai tomando várias chibatadas do justo, porque, gente, de novo eu retomo com vocês. Cris, pra que eu tenho que aprender língua portuguesa? Pra que eu tenho que aprender ou compreender em que momento eu falo, de que maneira que eu falo, em que momento que eu escrevo, de que maneira eu escrevo? Cara, é não só pra você entrar no vestibular, mas essa situação, esse contexto social aqui, você vai passar, quando você tiver o interesse de entrar em uma iniciação científica, num processo seletivo para uma iniciação científica, você vai passar quando você for contratado para dentro de uma empresa, você vai ter que passar se você quiser mudar do país e tiver que fazer uma entrevista. Entende isso que eu digo? A língua portuguesa é muito mais do que uma ferramenta fria. Ao contrário, ela te dá poder ou também ela te coloca lá embaixo se você não souber utilizá-la de forma adequada. Nossa, ficou bem clichê essa frase também. Mas enfim, vamos lá. Olha aqui o que o cara fala. Então, a não ser que você queira ser o nosso vigia noturno que tem cargo para você lá na Tô aceitando qualquer coisa. Serve também? Que vier, eu tô aceitando. Não, brincadeira. Como é o nome da nossa empresa? Yang Hugban. Como? Hugban. Hukiba. Hubert, eu não... Hubert. Rubigan. Ai, é Como é tão que é? difícil. Young Ray, eu não sei exatamente Young como Rays. é. Yang Hubban. Isso. Muito bom. O que você sabe da nossa empresa? É uma agência enorme, maravilhosa. É isso, você sabe? Estudou bem o assunto, hein? E o teu inglês para trabalhar numa empresa multinacional? Intermediário. Falo inglês intermediário. Eu adoro essa palavra intermediário, né? Se eu falar com você em inglês agora... Olha o que ele fala, adoro essa palavra intermediário, por quê? Quando eu falo pra vocês, olha, fulano, beltrano, essa palavra não se encaixa dentro desse contexto, por quê? A gente chama de inadequação vocabular. O que é uma inadequação vocabular? Quando você escolhe um termo que não corresponde de fato àquilo que você gostaria de dizer ou de significar. Quando o cara usa intermediário aqui, pensando na oralidade, quando ele usa intermediário, ele quer dizer que não é nem bom e nem ruim, que ele tá ali no meio termo, né? Que ele não manda nem muito no inglês, mas também que ele não tá na base. Só que por que o Justo fala, adora essa palavra intermediário? Porque ela não corresponde à realidade. Muitos dos candidatos que falam isso, na verdade, não pensam dessa maneira. Ela não é bom fazer teste, não. Não. Eu entendo alguma coisa, mas eu não vou falar com você agora. Então você não fala. Não falo. Então não tinha que estar aqui. O resto eu posso acreditar que tá aqui? Pode acreditar. Why you want to work in my company? Because it's my dream and I want to win. Como você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo uma diretora. Um vice, um presidente, um diretor. O que vier. Espero que casado, que a 10 anos eu tá com 30. Espero que esperando meu segundo filho. Quero ter filho novo, quero jogar bola com ele. Eu pergunto pra você o que você vai querer ser daqui a 10 anos. E a tua resposta é, primeiro, ter filho para poder jogar bola com ele. E por último, quem sabe você vai querer se enxergar dentro do meu negócio daqui a 10 anos. Quem sabe? Você me dá essa oportunidade de ter a sua vontade de trabalhar aqui? Porque você não citou essa. Ai, meu Deus. Gente, eu tô rindo aqui porque acontece mesmo, isso é de uma realidade muito verdadeira. Eu trabalhei um tempo com recrutamento e seleção.
que muitas vezes a gente não entende a importância de ter uma apropriação com relação à língua e com relação ao contexto. E assim, novamente eu retomo, o garoto, ele tá agindo dessa maneira porque para ele não conseguiu fazer uma leitura dessa esfera social que compete a uma determinada linguagem, a um determinado comportamento, a uma determinada forma de expressão. Então, isso que muitas vezes acontece quando a gente vai se apropriar da língua, quando a gente vai utilizar a língua. Qual é o teu nível de conhecimentos gerais? Você lê jornal, internet, Bom, aqui notícia, ele vai falando um você se pouquinho atualiza? sobre Como eu tô em conhecimentos casa, né? gerais, enfim, Eu ele vai assisto jornal. trazendo outras questões e a gente já vai mudando, voltando para cá. Eu vou deixar o link para vocês desse vídeo, é um vídeo interessante porque ele vai falar bastante sobre, vai mostrar bastante sobre como é importante o domínio mesmo da língua portuguesa, não só do ponto de vista teórico, não só do ponto de vista técnico, né, mas também como que você a utiliza na prática, tá? E Cris, o que isso tem a ver com gênero textual e tipologia textual? Eu já volto um pouquinho nessa questão e aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma série de TV, no caso, aqui uma série on demand, né, online, na web, a gente tá pensando em um determinado, e assim, só abrindo um parênteses, eu amo essa série, meu Deus, eu nem acredito que vai ter temporada final, eu já fiz carinhas de choro e tristeza, mas tudo bem. Volta! Quando a gente está falando de uma série como essa, poderia ser qualquer outra série, a gente está dizendo que ela possui uma determinada estrutura para acontecer. Então, por exemplo, nesse caso ela é dividida em capítulos, né, que vão sendo distribuídos ao longo de um determinado período. Eu vou dizer que essa série, ela tem uma determinada linguagem que se propõe, já que ela trabalha com um roteiro específico. Eu vou dizer que essa série, ao longo dela, ela tem um determinado, como eu disse, o roteiro, que vai seguir um determinado fluxo, né, de encaminhamento de situações, de acontecimentos, que vai ser composto por personagens, enfim. Eu tô dizendo que a série de TV, assim como em outros gêneros, ela vai ter uma determinada característica, um determinado formato que vai me dizer que aquela linguagem ou aquela forma de expressão compete a esse determinado gênero. Uma outra forma, a gente pensa aqui também, um relato de viagem. Esse blog aqui, eu vou disponibilizar essa PPT para vocês, pessoal, e toda a PPT ela tem links, tá? Então vocês podem depois acessar se interessarem, enfim, vocês podem conhecer um pouquinho mais. Esse blog aqui é do Alex, da esposa dele, a Gra, dois amigos, um casal de amigos meus, e os caras adoram viajar de carro, de moto, perdão, para vários lugares. E eles, o que eles fazem? Eles criaram um blog para relatar a viagem ou as viagens que eles realizam ao longo de um determinado período. E olha que interessante, eles vão, para poder fazer esse relato, eles trabalham com a questão da imagem, né? Eles vão trabalhando várias imagens aqui, mas também eles precisam trabalhar as questões voltadas para a linguagem. Por quê? Olha como ele fala aqui, ó. Hoje, além de relatar as viagens que fazemos, estamos usando a primeira pessoa do plural, temos compromisso de passar todas as informações relevantes para cada destino. Publicar notícia, ó. Então, o que eu faço aqui, cara? Por que você está no meu blog? E trazer conteúdos de qualidade, diz que sejam todos muito bem-vindos. Ou seja, ele estabelece uma interlocução. Então, aqui, nesse relato de viagem, é óbvio que a linguagem vai ser totalmente do gênero, que é óbvio que vai ser do gênero série de TV, que é óbvio que vai ser totalmente diferente do que a gente viu lá na entrevista. A gente pode pensar, por exemplo, essa aqui é uma plataforma, deixa eu ver se ela tá linkada, tá? É uma plataforma que eu achei extremamente interessante, eu a conheci recentemente, a Games Academy, que ele vai ele vai instruir, tipo, por exemplo, eu não entendo nada de jogo, mas eu quero saber como jogar Counter-Strike, eu quero saber como jogar League of Legends. E assim, cara, eu fiquei assustada com o tamanho dessa plataforma, eu fiquei assustada com o tanto de gente que joga, enfim. Mas o que é bacana aqui? Para o cara criar uma plataforma dessa e para ele poder instruir aqueles que vão entender ou querer compreender como jogar, ele tem que trabalhar dentro de um gênero específico, no caso aqui o jogo, ele tem que trabalhar com uma linguagem específica, ele tem que trabalhar com uma estrutura específica, enfim, ele tem que fazer escolhas que atendam a essa esfera, que atendam a essa necessidade. Galerinha, acho que já deu para perceber aí um pouquinho, né? Por que eu tô falando tanto de gênero textual? Por que eu tô falando tanto de tipologia textual? Vamos conceituar isso um pouquinho para poder mostrar o que a prática tem a ver com a teoria? Bora lá então para a parte conceitual.
Galera, então vamos lá. Na teoria, né, pensando com relação à tipologia e gênero textual, existem várias perspectivas teóricas sobre esses conceitos, mas eu vou abordar uma de forma bem objetiva, tá? Então, o que a gente vai pensar em tipologia? Tipos, formas, maneiras estruturais ou tipos de estruturas que os enunciados, ou seja, aquilo que eu digo, aquilo que eu comunico, assumem. Cris, em que sentido? Então, por exemplo, se eu tô falando que a série de TV ela tem um determinado tipo de estrutura, uma determinada forma, eu estou dizendo que ela está dentro de uma forma que nós chamamos de narração. Se eu estou dizendo que eu estou utilizando algumas características e algumas formas, eu estou dizendo que eu estou dentro de um tipo textual chamado relato. E se eu estou dizendo que eu estou falando, estou instruindo alguém, estou mostrando como fazer, eu estou dentro de um tipo textual chamado injunção. Ou seja, galera, eu tenho a tipologia, ou seja, uma possível estrutura já pré-determinada, relativamente determinada, que me mostra o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Isso vai acontecer também, isso vai ser possível a gente enxergar também dentro dessa ideia um pouco maior de narração, de relato, de argumentação, exposição e descrição. Então, quando eu estou falando de tipologia textual, eu estou falando de 5 estruturas básicas ou relativamente padronizadas que vão me ajudar a pensar no quê? No gênero textual. Cris, então o que é o gênero? O gênero é o tipo de enunciado que se elabora pelas diferentes esferas de utilização da língua. Então, quando, por exemplo, eu estou falando do tipo textual narração, dentro de narração eu tenho infinitas possibilidades de gêneros. Aqui, especificamente, eu escolhi a série de TV. Dentro do relato, dentro de relater, eu tenho infinitas possibilidades de gênero textual. Nesse caso, eu escolhi o relato de viagem. E dentro da injunção, né, de instruir, eu tenho vários tipos de gêneros textual, GT. A única questão é que nesse caso eu escolhi instruções de jogos. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Existe o tipo textual e existe o gênero textual. Como se fosse um funil, tá? Então vamos pensar que é um funil aqui. Aqui em cima eu tenho o tipo textual, e aqui embaixo eu tenho as várias possibilidades de gênero textual. Se eu tô dentro do tipo textual narração, narrar, eu vou ter aqui dentro somente gêneros textuais com padrões relativamente estáveis com relação à estrutura, tá? Então, por exemplo, dentro do narrar, eu tenho a novela, eu tenho o conto, eu tenho a fábula e dentre tantos outros, pensando com relação à narrativa, eu tenho, como eu falei, né, o conto, eu tenho aí também gente, me fugiu aqui da história, a série que a gente acabou de falar, né, com relação à série também. Então eu tenho infinitas possibilidades de poder trabalhar dentro do gênero narrar. Dentro do gênero relatar, a gente tem o relato de viagem, o currículo, a notícia, o próprio blog, o diário, enfim, eu tenho tantas outras possibilidades. A argumentação, eu tenho aqui o texto dissertativo, argumentativo, o texto de opinião, a carta de leitor, o próprio editorial, dentre outros. Dentro do gênero expor, seminário, conferência, relatório, entre outros, e a descrição, receitas, bulas de remédio, entre outros. Cris, por que isso é importante eu conhecer? Por que isso é importante eu saber? Galera, lembra como a gente estava vendo lá com relação ao moço que estava ali tentando ser entrevistado e não conseguia se adequar àquela comunicação, àquela esfera de comunicação? Por conta disso, o cara, ele não tem noção de que em que momento que ele deve escolher, que tipo textual aqui, aí no caso oral eu estou escolhendo, e dentro desse tipo, qual gênero que eu escolho para me apropriar. Então dentro do tipo textual, pensando em oralidade, não só escrita, né? Eu estou pensando, por exemplo, quando ele fala assim, mostre para mim, relate para mim por que eu devo ali contratar. Eu tenho uma mescla aqui, porque ao mesmo tempo ele vai fazer uma descrição do que ele é, mas ao mesmo tempo ele está argumentando. E o que o cara faz? Ele não consegue se encaixar nem nesse, e não se encaixando, ele não consegue também fazer escolhas. E não fazendo escolhas, ele não comunica, tá? Então pensem o seguinte, toda esfera de comunicação, ela vai ter uma exigência com relação
ao tipo textual ou ao gênero textual. Se eu não entendo essa esfera, eu não sei qual tipo ou qual gênero eu vou poder me apropriar para poder comunicar. Tudo bem? Moçadinha, seguinte, a gente está falando de tipo de gênero textual, tudo isso para cair aqui, ó. Texto dissertativo argumentativo. Cris, o que o texto dissertativo argumentativo tem a ver com tudo isso que a gente está conversando agora? É o seguinte, dentre todas as possibilidades que nós estamos vendo aqui, né, com relação a tipo e gênero textual, o que predomina no vestibular hoje? O texto dissertativo argumentativo. Por essa razão, nesse primeiro momento do curso, a gente foca no texto dissertativo argumentativo. Só que não só o texto dissertativo argumentativo, mas outras possibilidades, como o texto de opinião, a carta de leitura ainda dentro da tipologia argumentativa, ou talvez, quem sabe, um relatório dentro da tipologia do expor, da exposição, também são cobrados. Então vamos lá, resumindo a história aqui. Falei de tipologia, falei de gênero. Estou dizendo para você que existe padronizadamente 5 tipologias textuais e que gêneros são infinitos. E o que eu estou dizendo para você? Quando você vai para um vestibular, o que o cara faz? Ele estabelece a tipologia e faz escolhas de gêneros para você poder escrever dentro daquilo que for exigido. E por fim, o que eu lhe digo? Predominantemente, o texto dissertativo e argumentativo é mais cobrado, mas não só. Bora lá para o Mostra aí, então, para eu lhe apresentar como que isso é cobrado dentro do vestibulares. Fechado? Bora lá, então. Galera, então vamos lá. Antes de passar um pouquinho pelo Mostra aí, deixa eu só fechar a questão do texto. Então, o nosso enfoque maior vai ser no texto dissertativo argumentativo, tá? E aí, o que é legal a gente pensar? Então, quando a gente fala de TDA, a gente está dentro da tipologia argumentar e a gente está trabalhando especificamente o gênero textual, dissertação argumentativa, certo? Pensando nisso, e aí na próxima aula eu vou falar muito do TDA com vocês, vou trazer várias questões mais pontuais e específicas. Pensando nisso, lembrem-se de que dissertar não é o mesmo que argumentar. Embora estejamos dentro da tipologia argumentação, nem sempre, quando eu disserto, que está muitas vezes vinculado à exposição, a gente vai argumentar, ok? Então, mais um pouquinho para frente a gente fala sobre isso. Bora lá, Cris, então, pro Mostra aí. Eita, essa parte é muito bacana. Galera, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho, então, considerando como que o gênero textual e como a tipologia textual, ela é vista, ela é cobrada nos principais vestibulares. Eu não vou me atentar à prova de linguagens, porque isso cai absurdamente, tá? Principalmente no Enem, então não vou me atentar a isso, você vai ver com o seu professor, especificamente da área de linguagens. Eu vou focar totalmente na redação, tá? Então vamos pensar um pouquinho como esses vestibulares são cobrados, ok? Então vamos lá, moçada. Galera, é o seguinte, o que é legal a gente ver com relação às provas, então, dos vestibulares? Então, quais vestibulares que eu vou ver aqui com vocês agora, tá? Eu vou passar primeiro pelos que trabalham, não são os únicos, mas um dos que trabalham com os gêneros textuais, no caso a UEM, e também a Unicamp, tá? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho com relação a outros gêneros textuais. Moçada, o seguinte, deixa eu só dar um print aqui dessa tela que fica mais fácil. Aí, beleza. Então, por exemplo, a Unicamp, quando ela vem trabalhar, quando ela vem exigir uma prova de redação, o que ela faz? Ela trabalha, a UEM, tá? A UEM, ela trabalha com gênero textual. Então, aqui o vestibular da UEM, ela vai trabalhar com gênero textual. Especificamente no vestibular da Unicamp, que é algo bem típico, ela trabalha com duas provas, vamos dizer, de redação ou com 2 textos, tá? Por que ela trabalha com 2 textos? Porque ela vai te avaliar em 2 gêneros textuais. E olha que interessante o que ela já faz, como que ela divide. Primeiro, ela estabelece qual que é o gênero textual, nesse caso uma carta do leitor. Então, peraí, Cris, se ela tá falando em carta de leitor, vamos voltar lá. Então, eu tô dentro de qual gênero? Eu tô dentro de qual tipologia? Eu tô dentro de uma argumentação e eu tô dentro de um gênero chamado carta de leitor, que tem a estrutura, que tem a forma, que tem a linguagem específica. Então, é muito importante que a gente entenda, primeiro, qual gênero textual que está sendo solicitado, o que está sendo pedido, né, para que eu faça, o que está sendo solicitado para que eu trabalhe. Deixa eu só fechar aqui, tem hora que vocês...
Essas mesinhas que elas dão uns tchutchu. Aê, beleza. Então vamos lá. Então eu tô trabalhando carta de leitor, eu tô trabalhando um gênero textual específico. E o que eu preciso saber? Olha que legal. A UEM, ela te traz um contexto de produção e um comando de produção. Por que um contexto e um comando? Ela vai querer que você entenda e que você compreenda e demonstre isso, que você vai saber como utilizar esse contexto e esse comando. Lembra que eu falei lá da entrevista? O cara não tem noção do contexto de produção que ele tá. Aí ele tá dizendo, ó, você está em uma fase de prestar vestibular. Então, opa, eu sei quem eu sou. E resolve se preparar para a prova de redação. Sabe que ter um repertório de leituras variadas é um dos pontos fundamentais para que seja capaz de elaborar um texto com informações de argumentação e posicionamento marcado diante de qualquer tema. Ao ler revistas impressas online, além de site de notícias, em busca de variedade de assuntos, política, blá, 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 você pode treinar, mas provavelmente e se reconhece na situação apresentada. Então, tem um contexto, eu me reconheci na situação. O texto passa, então, um alerta para suas próprias ações. Aí, o que ele fala no comando? Você vai produzir uma carta de leitor. Então, quem eu sou? Eu sou um cara que está prestando vestibular. Eu vou escrever para o editor. E o que eu vou escrever para o editor? Que eu reconheço não ter me dado conta de que eu sofro com uma dependência da tecnologia. Então, galera, voltando um pouquinho aí com a relação que a gente conversou, tá? Eu tenho, dentro do que a gente tá conversando de gênero, eu gosto de brincar que é como se fosse um liquidificadorzinho mesmo, uma analogia, tá? Então, eu tenho o quem eu sou. Então, eu sou um cara que tá prestando vestibular. Eu tô falando pra quem que eu vou falar pro editor. O que eu vou falar? Eu vou falar pro cara que aquele texto me ajudou. Por que eu vou falar? Porque eu sou um cara que pertence a uma sociedade e eu quero manifestar por meio da escrita. Quem que tá nesse contexto aí de interlocução, né? Que aí tá muito vinculado ao quem, para quem aí junto, né? Que a gente já falou. E como que eu faço? Eu não sou onde, mas como que eu faço isso? Por meio de uma carta de leitor. Quando eu entendo essa tipologia, eu misturo tudo aqui nesse liquidificadorzinho, o que sai daqui? Sai a carta de leitor. Ou seja, ela vai ter uma estrutura relativamente estável que vai me falar como eu me manifesto. Entendem isso, galera? Então eu tenho uma estrutura já pré-determinada pelo vestibular. Não só a UEM, né? Aí tem o segundo da UEM, que ela vai trabalhar o texto instrucional, que está dentro da injunção. Então a gente trabalha também o texto instrucional, traz o contexto de produção e traz o comando de produção. A UEM trabalha assim como a Unicamp também vai trabalhar dessa seguinte maneira. O que eu estou trazendo para vocês aqui de provas, são provas do ano passado, tá? Foi o que foi exigido no ano passado. Então, olha que interessante como a Unicamp vai trabalhar. Ela já vai dizendo, ó, como um aluno do ensino médio, interessado em questões da atualidade, você leu o artigo tal, sentir desafiado, você decidiu escrever uma carta para a seção do leitor. Em sua carta, discuta a relação estabelecida pela autora entre o conceito. O que você vai fazer? Eu vou discutir a relação estabelecida pela autora entre o conceito de Brasil cordial e a presença de estrangeiros no Brasil, apresentando um ponto de vista. Aqui, diferentemente da UEM, fica embutida, né, a relação que você deve estabelecer. Porque, ó, quem fala? Um aluno do ensino médio. Para quem que ele fala? Para quem? Então, ele vai falar pro editor, que é toda a relação de carta de leitor, ela vai falar pro editor ou pro autor do texto. O que ele vai falar? Então, aqui fala, ó, o que eu falo, tá? O que eu vou trazer para esse cara? Como que eu falo? Por meio de uma estrutura de carta. E para que eu vou falar isso? Para demonstrar, né, para demonstrar um ponto de vista sobre o assunto. Então, a UEM também trabalha, a Unicamp também trabalha com gêneros textuais. Então, o texto foi a redação 1, já a redação 2, que foi bem mais complicadinha, o texto 2, ele já visou trabalhar uma outra estrutura híbrida. Por que híbrida? Porque ele vai misturar um pouquinho os gêneros. Então, ó, ele fala, como voluntário, como voluntário da biblioteca Barca de Livros, você ficou responsável por escrever o texto de apresentação de uma campanha de arrecadação de fundos.
Por que esse texto eu falo que ele é híbrido, galera? Quando a gente fala em apresentação, se fosse só, única e exclusivamente expor, ok, a gente estava dentro da tipologia da exposição. Só que ele fala aqui, ó, esse é o texto que estará disponível, você tem que convencer, tá? Você vai ter que trabalhar os dois. Então, uma estrutura bem pontual, que a Unicamp sempre pega alguns textos alguns gêneros textuais bem complicadinhos, porque ele é um texto, eu diria que ele é um texto híbrido, tá? Esse gênero textual, ele é mesclado. Por que ele é mesclado? Porque ele vai trazer não só a questão da persuasão, mas também você vai ter que apresentar, então você vai ter que descrever. Então eu trabalho com a descrição, né? Eu apresento com a exposição, tá? E eu vou ter que trabalhar com a argumentação. Os alunos tiveram muita dificuldade de trabalhar com esse gênero aqui especificamente, certo? Então, beleza, Unicamp a gente trabalhou, mostrando como que isso funciona, e também a UEM. Lembrando, galera, o que a Unicamp trabalha, a gente mais pra frente vai falar especificamente da Unicamp, mas a Unicamp trabalha de uma forma muito, muito pontual com relação à grade de correção. Não respeitar o gênero textual é praticamente zerar a sua prova, tá? Vamos para outra prova, então, pensando no ITA, tá? O que é interessante quando a gente olha para a prova de redação do ITA? Deixa eu pegar aqui Isso aqui é a prova de redação, né? É um trechinho. Deixa eu só baixar aqui, diminuir, perdão. Aí. Então, instruções para a redação. Vou pegar aqui, isso. Ó, olha como que a Japinha aqui é gente boa com vocês nas coletâneas, hein? Isso aqui é a coletânea do ITA. Então, pensa aqui comigo. O que ele vai trazer na coletânea? Ele traz um infográfico, um gráfico para vocês, e ele vai falando, tomando por base os textos de 1 a 4, que já compõem a prova, extraia o tema da redação. Então, não bastasse você ter que escrever uma redação, você tem que extrair o tema, ou seja, extraiu errado o tema, meu amigo, já era. Redija um texto do tipo dissertativo, argumentativo, em favor de um ponto de vista. Moçada, por que eu estou mostrando o ITA especificamente para vocês? O que eu estou dizendo nessa construção dessa aula é que, cara, aonde você quer chegar? Porque você perceba que eu vou mostrar, eu tenho ainda mais a FAMERP, mais o Enem para mostrar, dependendo de onde você quer chegar, pode ser que seja a escolha de vários gêneros textuais ou a escolha de um gênero textual único. O que eu estou dizendo para você é que a coletânea, ela vai influenciar muito na tua escrita, principalmente se você vai fazer um texto dissertativo, argumentativo, se você vai trabalhar outro gênero, ok? O que muda aqui, a coletânea, por exemplo, nesse caso, você tem que absorver o tema. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas do ponto de vista do gênero, você precisa entender que ele está dentro de uma estrutura relativamente estável. Então aqui o ITA ele vai trabalhar um texto dissertativo argumentativo em prol de um ponto de vista, apoiando-se nos textos da prova, assim como no gráfico. Ok? Além do ITA, eu queria mostrar a FAMERP também. A FAMERP quem faz é a VUNESP. A FAMERP ela trabalha com uma coletânea de textos sem nenhum tipo de imagem, né? Um texto única, exclusivamente escrito do ponto de vista de não utilização de imagens. E o que ela faz? Ela trabalha, vou pegar aqui, ela vai trabalhar com um recorte temático específico. Então, ó, esse daqui eu já tenho os recortes temáticos. Ele vai trabalhar uma dissertação, e embora ele não coloque dissertação argumentativa, ela é argumentativa, que já está no edital da prova. E a única diferença com relação, por exemplo, ao ITA, ela traz o recorte temático. Olha que interessante. ITA e FAMERP, os dois trabalham textos dissertativos e argumentativos, mas o que muda? A coletânea, tá? Enquanto em um eu tenho um recorte temático muito bem definido, em outro você é quem traz o recorte temático. Porém, o texto, o gênero textual é o mesmo. E além da FAMERP, obviamente, o Enem, que ele vai ser muito mais específico ainda, né? Então ele traz as instruções para redação, que a gente vai falar disso na próxima aula, e ele já traz a proposta de redação aqui de uma forma muito pontual. Então ele vai trazer para você, já falando que é um texto dissertativo, então ele dá o gênero textual, o tipo textual é o gênero, porque o TDA está dentro da argumentação.
ele traz o recorte temático, né, assim como na FAMERP, e ele traz uma grande quantidade de textos de apoio, não só escritos, não só verbais, mas também textos que trabalhem com a questão voltada para a imagem, trabalham com a questão verbal e não verbal, certo? Moçada, é o seguinte, então quando a gente vai falando aí com relação voltando aqui, né, no Mostra aí, a gênero textual e tipologia textual, quando eu tô falando de vestibular, eu tô falando, primeiro, você precisa saber muito bem aonde você quer chegar. Por quê? Se eu quero ser um aprovado no Enem, eu vou ter que estudar um tipo e um gênero textual e uma determinada coletânea. Se eu quero ser aprovado na Unicamp, eu vou ter que estudar um tipo e um gênero textual e chegar a entender uma leitura de coletânea. Se eu quero ser aprovado na UEM, no ITA, eu vou trabalhar um tipo de gênero textual e eu vou chegar a uma determinada coletânea. Certo? Deu para entender qual que foi o objetivo da nossa aula? Então é trabalhar gênero, é trabalhar tipologia, entender que a gente vai trabalhar majoritariamente o texto dissertativo, o argumentativo e o principal. Você precisa saber muito bem aonde você quer chegar. Ok, galera? Em outras palavras, moçada, então vamos pegar agora o resuminho da aula, né? Um resumo bem direto. Então a gente trabalhou o que é tipologia textual, estruturas mínimas utilizadas para a construção do gênero textual. O que é o gênero? Galera, o gênero é um enunciado com função social, é uma entrevista, é uma carta de leitor, é um currículo, é uma palestra, é um workshop. O que é que eu vou fazer? Qual função social, qual papel social eu estou ocupando e qual contexto eu estou inserido? Determinei função, contexto, interlocutor, fica fácil eu entender que gênero eu vou utilizar. Qual que é o mais cobrado nos vestibulares? O texto dissertativo argumentativo. Moçadinha, fechamos a nossa videoaula de hoje. Todo o material didático utilizado nessa aula, a apresentação vai estar disponível para você, assim como essa videoaula para quando você precisar, ok? A gente libera essa videoaula essa semana, na próxima semana a gente já vai trabalhar bem focada já no texto dissertativo argumentativo, pensando em questões estruturais. Inicialmente a gente está nessa primeira trilha, que é a redação básica, depois a gente vai avançando para a redação um pouco mais aprofundada. Não intermediária, como o cara disse na entrevista, mas de uma forma mais profunda. Beleza? Galera, foco, força e fé. Manda bala nessas propostas de redações que eu estou enviando para vocês. Leiam os textos de apoio, leiam a coletânea, leiam tudo que eu envio, porque, cara, 2018, tamo junto. Valeu, galera, muito obrigada e até a próxima aula.